Depois de ver todas as editoras recusarem o seu primeiro manuscrito, concorreu a um concurso literário com O Espião Português e arrebatou o primeiro prémio. Foi assim que Nuno Nepomuceno, um controlador aéreo formado em matemática, se iniciou como um dos mais bem-sucedidos escritores de thrillers psicológicos, de ação e espionagem em Portugal, que já chegou aos tops da FNAC, Bertrand, Wook e até da Amazon. É autor da série de best-seller Afonso Catalão, com a qual foi número 1 de vendas nacional, de 2 séries de ficção em formato podcast e de diversos contos. Vem agora ao Observador falar do 5º volume da sua saga de sucesso, O Cardeal, e da reedição da sua primeira trilogia, que agora arranca pelas mãos da Cultura Editora. Olá, Nuno, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta expressamente da região oeste para esta conversa. Bem-vindo ao Observador. Olá, João, muito boa noite, obrigado pelo convite e boa noite também às pessoas que estiverem a ouvir em casa ou nos carros. Tu nasceste nas Caldas da Rainha também, moraste muito tempo no Carvalhal, perto de Óbidos, viveste lá até aos 10 anos, mas só o teu nascimento, e para recuar um bocadinho, faço aqui uma grande homenagem à tua mãe, com quem vives, que uma pessoa extraordinária, porque tu tiveste quase para não nascer. Sim, eu fui um filho não planeado. Eu sou o terceiro de 3 filhos. Com 2 irmãs muito mais velhas. Uma delas, sim. Mas não é isso, tu nasceste quase a morrer asfixiado e o médico achou que tu não ias sobreviver. Sim, houve uma complicação no parto. Eu nasci com o cordão umbilical enrolado à volta do meu pescoço e estive alguns minutos sem respirar muito mal. E depois acabei por ficar numa incubadora enquanto a minha mãe foi para casa muito triste. Porque se calhar achar que nunca mais te ia ver, e porque aquilo não era um prognóstico um pouco reservado, mas... Estamos a falar de 1978. Exatamente. E tu, olha, respiraste mal e deste em matemático e em controlador aéreo e autor de sucesso. É o que deu. Também há piada nos teus testes de caráter, tu dizes qual é o traço principal do teu caráter. Tento ser honesto. E qual é o teu pior defeito? Tentar ser honesto. É um valor que tu defendes muito e gostas muito da honestidade. Sim, eu tento sempre ser o mais transparente possível. Eu acho que é a forma de me relacionar melhor com as pessoas. As pessoas, obviamente, não quero dizer com isto que esteja de peito aberto perante todas as pessoas, sejam leitores, sejam outras pessoas com quem me relaciono, mas tento ser honesto e tento levar uma vida íntegra à semelhança do meu protagonista atual, que também é uma pessoa bastante íntegra. O Afonso Catalão, já lá vamos. Entretanto, licenciaste em Matemática, chegaste a ser professor, isto na Escola Secundária de Peniche, há muito tempo, 1 ano e poucos meses. E depois, então, foste chamado pela NAV, hoje és controlador, és supervisor de controladores aéreos, trabalhas no aeroporto, uma profissão é muito estressante, pelo menos com muita atenção e muita atenção ao pormenor e muita memória tens que ter. Como é que consegues conciliar um bocadinho estas coisas? Controle de tráfego aéreo é uma profissão de muita concentração, em que basta um pequeno deslize para cometermos um erro que depois pode ter consequências muito gravosas. Em vidas e milhões, não é? São centenas de vidas por voo que estão nas nossas mãos. Claro. Obviamente que se fizermos um disparate grande, poderemos estar a mexer com a vida de milhares de pessoas. Para mim, a escrita acaba sempre tem acabado por ser um escape. É uma forma de distração, é um mundo só meu, é onde eu estou com a minha cabeça e me permite ter alguma evasão relativamente ao meu trabalho. A forma como eu comecei a escrever também está um pouco relacionada com essa profissão, porque eu trabalho mesmo no aeroporto Humberto Delgado. Estou associado ao turismo, estou associado às viagens e o meu primeiro livro acaba por refletir também isso. É uma viagem por diversas cidades através do seu protagonista e a escrita para mim acabou sempre por ter esse significado, ser uma forma de eu poder viver um bocadinho noutro mundo. Tu tens realmente esta editora que te acompanha agora, a Cultura Editora, tem que ficar aqui também este abraço público ao João Gonçalves e à Agência das Letras, estas capas fantásticas dos seus livros, aqui acho que é o mérito da Vera Braga, não é? Incrível, porque isto... Sim, as capas da série Afonso Catalão são da Vera. Muito boas, e isto chama imenso de uma livraria, eu acho que chama imenso. Não temos lugar um livro pela capa, mas tu também sei que és um homem de livrarias e Gosto. Não há dúvida que salta à vista e a pessoa fica curiosa e pega e tal. E sim, as capas são muito apelativas, utilizam cores que normalmente conseguem chamar a atenção e têm elementos que são
colocados na capa para fazer exatamente essa função, para fazer com que as pessoas peguem no livro. E conseguem. E eu também tenho tido o privilégio, e isso tem sido algo que a Cultura Editora me tem dado, de poder trabalhar em conjunto com a editora e com a designer, no sentido de incorporar algumas daquelas que são as minhas ideias para as capas do livro. Nós, autores, temos sempre alguns traços na nossa cabeça sobre como é que o livro deveria ser ou como é que o livro devia ser apresentado, e por alguns, em algumas capas eu tenho interferido mais do que noutras. Por exemplo, na capa de Pecados Santos eu disse apenas não coloquem uma cruz na capa, porque a tentação seria grande havendo um T no título e tendo uma temática religiosa. Disse não coloquem uma cruz na capa, porque o livro é sobre o judaísmo e os judeus não acreditam em Cristo. Mas, por exemplo, para o Cardeal dei mesmo uma sugestão. Não era assim que eu via a capa, mas eu dei a sugestão da ponte, dei a sugestão do homem vestido de cardeal. Eu via talvez uma imagem um bocadinho mais distante, assim uma paisagem com um rio e um cardeal a atravessar uma ponte. A ponte faz sentido na história, faz. Haver ao fundo uma igreja, não sei se tem a igreja ou se é a universidade, mas aí essa imagem que está ao fundo é a capela do King's College, em Cambridge. É uma montagem com a ponte de Clare, que é onde começa a ação do livro. Sobre o rio Cam, daí Cambridge. Eu aprendi com o teu livro que Cambridge é a ponte do Cam. Cam é um rio, eu não fazia ideia. E mais, no cima estive lá e não sabia. E mais os cardeais espalhados pelo chão. Cardeais são flores também, para quem não sabe. São flores de inverno. Flores de inverno com as cores encarnadas. Cá são mais conhecidas como estrelas de Natal. Sim, porque são aquelas encarnadas, com um encarnado muito, muito forte. É muito curioso. Não só ficou este abraço aqui ao João Gonçalves, na Cultura Editora, como também ficou ao marketing muito eficiente que tu tens, Nuno. O teu site, as tuas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, tudo. Tens um muito bem conseguido esquema montado, divulgação com as tuas entrevistas todas. Claro que esta agora vai ser talvez o maior destaque. Claro. Mas... não, estou a brincar. Mas realmente isso é muito importante também para um autor preocupar-se um bocadinho com esse marketing. E concretamente neste Cardeal que acaba de sair, aí então, além do microsite que já faziam e os trailers que têm do livro, além de tudo isso, participaste de uma maneira muito, muito curiosa ao vestir de cardeal, apareceste em todos os trailers a falar do livro. Não sei se houve pessoas que se calhar não gostaram, mas faz parte de todo este... Eu acho que essa polémica também pode ser boa e, portanto, acho que neste caso resultou muito. Mas participaste nesta promoção com as fotos da Marisa Martins? Sim, nós tivemos uma abordagem muito conservadora sobre essa questão das fotografias em que eu apareço vestido de cardeal. Eu acho que, independentemente de tudo o resto, se há algum mérito que eu tenho nestes últimos 10 anos, é de ter trazido alguma inovação ao mercado literário português. Acho que desde o início que eu tenho tentado ou tenho procurado destacar-me de forma diferente. Eu recordo, por exemplo, o cartaz que nós fizemos para uma rede de livrarias em que Pecados Santos esteve na montra, em que ele tinha uma mão pintada de vermelho a simular sangue. E essa imagem na altura foi muito mais impactante e chocante do que propriamente eu vestido de cardeal. Quando eu abordei a Cultura Editora sobre a ideia que eu tinha para eu me vestir de cardeal e personificar de alguma forma uma das personagens do livro. Exatamente. Eu agora informo desde já que o cardeal tem como subtítulo assassino, sacerdote, amante. Só para as pessoas saberem que não estão aqui para não serem enganadas. Sim, porque o cardeal, o título O Cardeal aponta para várias personagens do livro. Exatamente. Até porque há um conclave a decorrer e, portanto... Sim, uma delas é um assassino, outro é um cardeal que chega ao Vaticano, e depois a parte do amante eu não vou dizer. Sim, não ter nenhum spoiler, claro. A quem se refere. Porque vale muito a pena. Mas voltando um pouco ao tema da fotografia vestido de cardeal, a primeira vez que eu abordei o João Gonçalves sobre isto, ele mostrou-se muito pouco receptivo e ficou muito receoso porque achava que a minha imagem seria de alguma forma penalizada por as pessoas me verem vestido de cardeal. E eu na altura disse, João, vai pensando no assunto. Dorme sobre o assunto e depois falamos. Depois falamos. E depois quando surgiu a produção da Marisa, o João aceitou que eu fizesse as fotografias vestido de cardeal sob a condição de que faríamos uma distribuição controlada das fotografias em que começaríamos
apenas por mostrar uma fotografia onde não se notasse muito bem que era eu e ver como é que as pessoas reagiam, porque o João temia, e eu também, na realidade, que houvesse uma grande reação e que as pessoas se sentissem de alguma forma incomodadas ou chocadas por verem alguém vestido de cardeal. Sem ser. Sim. Sem o ser. Mas a realidade é que as pessoas acharam engraçado, reagiram muito bem e tornou-se numa das imagens do livro. Sim, sem dúvida. Mas, dito isto, também já foste ofendido por causa disso. Já. Mas isso, há sempre, não é? Mas isso acho que é incontornável neste momento. E tu trabalhas muito em redes, estás muito presente em redes, também sabes que... hoje em dia há de haver sempre os haters e os... A sociedade é tão aberta e nós, cabe tudo. De uma certa forma, embora eu seja uma pessoa reservada e tento, sim, de alguma forma, manter livro, a minha privacidade, claro. Acabo sempre, eu e qualquer escritor, acabamos sempre por estarmos expostos. Claro. E tornamos um bocadinho em alvos fáceis. E, portanto, claro. Qualquer pessoa, e essas pessoas que têm, de alguma forma, ofendido, digamos assim, podem fazê-lo, têm acesso direto a nós através das redes sociais, claro. Por exemplo, dos nossos e-mails que está disponível. Eu tenho o meu e-mail publicado no meu site para um leitor que quiser falar comigo poder enviar uma mensagem. Se calhar há muitos contributos bons, tens e... Sim, regra geral. Mas também há sempre. As reações negativas, se fizéssemos aqui uma percentagem, não superavam 1 ou 2%. Estás muito bem. É a experiência que eu tenho, felizmente. Felizmente é a experiência. Não, mas é verdade. Eu outro dia entrevistava alguém que me dizia: se eu não tivesse reações negativas é que não estava a fazer bem o meu trabalho. Ainda bem que eu provoco nas pessoas e amor e ódio e faz um bocadinho parte. Eu preferia não provocar ódio nas pessoas. Mas aceito. As pessoas têm direito à sua opinião. O que é curioso é que tu és uma pessoa super tímida, super reservada, e desde pequeno. Eu ia dizer quase um nerd que ia buscar, em vez de jogar futebol, ia buscar livros à biblioteca de Lolé. Não era, mas era quase. Eu nunca fui grande jogador de futebol. Mas, no entanto, hoje, interessante, evoluíste muito. Lidar com isso, às vezes, pode não ser fácil, porque és uma pessoa que, às vezes, pensaria, e tens o teu trabalho que é bastante reclusivo, digamos assim, e a escrita também é uma coisa muito isolada, e agora és um bocadinho obrigado a expor-te a coisas, e a comentários, e a pessoas, e feiras do livro, e coisas, também eram um dos objetivos que tu tinhas, e chegar à feira do livro e tal. Sim, onde também já te insultaram, onde também já disseram quem é você para estar a escrever isto, não é? É incrível, quer dizer... Sim, isso já aconteceu. Tens que ter muita calma e parte de espírito para... Eu tenho aprendido, e acho que uma coisa que me tem ajudado é o facto de eu só ter publicado o meu primeiro livro há 10 anos. Eu levei algum tempo a escrevê-lo, demorei também algum tempo a conseguir um editor para o livro. E na altura, quando outras pessoas passam por isto, custa bastante, e lidar com a rejeição é muito difícil, e nós sentimos-nos de alguma forma frustrados, mas na realidade eu estou grato por isto ter acontecido já com 33 anos, em que eu consegui ter uma visão mais madura sobre todo o processo, e tenho conseguido, acho eu pelo menos, tenho conseguido evoluir com esta nova vida. E tenho aprendido a lidar com as situações devagarinho. Eu acho que a minha carreira tem sido muito progressiva. Eu não tive, até ao momento, um sucesso repentino com um dos livros. Foi tudo muito gradual. Vais-te adaptando. E eu vou-me adaptando e vou aprendendo a lidar com as situações que vão surgindo. E outra coisa que eu gosto muito tem a ver com o teu curso, o crânio, a matemática. Eu conheço pessoas formadas em matemática que estão em grandes lugares, por exemplo, na banca ou em grandes empresas, porque em lugares-chave, porque são pessoas que sabem, não é lá para fazer contas, é porque sabem resolver problemas. Têm um problema novo e sabem equacionar as coisas e chegar a uma solução. Isso é muito curioso, dá uma agilidade mental muito, muito, muito importante. Sim, eu costumo dizer, é uma pergunta que surge frequentemente, como é que um matemático se torna escritor? Eu costumo dizer, este matemático tornou-se escritor de thrillers porque consegue lidar com várias equações, que é fundamental para escrever um thriller, ser capaz de ter várias equações e vários arcos narrativos a confluírem depois para um ponto em comum. Mas eu acho que o grande benefício que um curso como o de matemática, não só de matemática, mas como um curso de ciências exatas nos traz, é essencialmente a estruturação do raciocínio. Nós aprendemos a criar métodos de trabalho e ter um raciocínio organizado e ordenado, que depois é essencial para a produção de, por exemplo, de um livro, em que nós temos de ter um início, um meio, um fim, um método de trabalho e uma estratégia ao longo do livro. E tem sido isso que eu fui, ou foi isso que eu fui retirar ao meu curso.
Lias muito em pequeno, a começar pelos clássicos, aqui uma influência através da tua mãe, e mais uma homenagem aqui à tua mãe, que merece. Ias buscar livros também, em cada 2 dias ias buscar 3 livros à Biblioteca Loulé. Muito importante. O meu primeiro livro, alguns livros que tu falas, a Alexandre Dumas, Os Pilares da Terra, claro, Ken Follett é obrigatório na tua biblioteca, obviamente. Gostas muito do Estranho do Caso do Cão Morto, que é um livro fabuloso, do Mark Adams, que é escrito por simular que é um autista. Uma coisa excepcional era da Preseta, oxalá que se consigam reeditar isso, que eu acho que está esgotado neste momento, vale muito a pena. Falas depois do Nietzsche French, do Craig Russell. Tu eras bom em português, a redação. Eu sei que tu escreves à bruta, e que há pessoas da faculdade que diziam, até nos dizemos matemática, este homem consegue responder uma coisa em 4 páginas de texto, e não era isso que a gente pediu. Eu era Mas escrevias bom, eu era bom aluno a português. Aliás, eu acho que a disciplina que eu tive onde era assim mais fraquinho, chamemos de assim, seria francês. Okay. Nunca fui excepcional a francês, de resto, a educação física também não era nada de especial. Na altura, eu durante a adolescência era muito mais pesado do que o que sou hoje. Okay. Eu pesava mais do que o que peso hoje. Sério? A sério, sim. E tinha sempre muita dificuldade em fazer os exercícios que o professor estruturava para a aula. Mas de resto era um excelente aluno, e muitas vezes isto provocava alguns embaraços aos professores de educação física, porque de repente tinham ali um aluno que tinha 5 a tudo, exceto a educação física. Mas que adoravas escrever e escrever sim, e escrever. Eu sempre fui um Já eras famoso por isso. Eu sempre fui um aluno que escreveu imenso nos testes, independentemente da disciplina. Pois, a matemática também. Matemática, e sempre tive imensa facilidade em fazer aquilo que alguns alunos, ou que muitos alunos, achavam difícil, que eram as composições da língua portuguesa. Eu adorava essa parte do teste. Redações, sim. As redações, eu adorava essa parte do teste. Claro. E isto para mim ficava lá o tempo inteiro, enquanto todos os meus colegas odiavam. Fazias sagas, se pudesse fazias uma saga em 5 partes da resposta. Muito bem. Tu hoje em dia lês muito na tua percepção? Se lê muito em Portugal? Sim. Não, eu acho que se lê bastante pouco. E os miúdos? Como é que nós fazíamos, Nuno, para conseguir, não digo tirar, mas pelos alternarem um bocadinho entre os Fortnites e as Netflix e os videojogos, e poderem de vez em quando agarrar um livro ou ler um livro? Eu acho que o exemplo... Se fosse ministro da Educação, o que é que tu... Eu acho que o exemplo tem que partir dos pais. Um aluno nunca, ou em circunstâncias muito raras, irá sentir alguma apetência por ler se não ver os pais a ler em casa. Se não sentir que isso é um hábito da família. Há exceções, há miúdos que sentem curiosidade pelo livro, é um sentimento que lhes nasce naturalmente, mas na maior parte dos casos têm que ser os pais a incutir nos filhos esse exemplo. Portanto, e fazer-los chegar livros Sim, exatamente. Eu penso que esse será o primeiro passo. Agora, como é que isto se consegue? Como é que os próprios pais conseguem? Eu acho que as nossas famílias precisam de mais tempo. E precisam de passar mais tempo juntas, e precisam de passar mais tempo de qualidade, sem a televisão ligada, por exemplo, em que alguém possa, que a família possa entreter-se de maneira saudável, sem ter um ecrã à frente. E eu acho que atualmente esse é um dos grandes problemas da sociedade contemporânea. Falámos há bocadinho que eu tenho outro emprego. Eu lembro-me, não há tantos anos, talvez há 6, 7 anos, quando eu estava nesse emprego e estávamos nos intervalos, eu via os meus colegas com um livro na mão, tal como eu continuo a fazer hoje, cada vez que tenho um intervalo e pego um livro e tento ler um pouco. Eu atualmente não vejo ninguém no meu trabalho com um livro na mão, eu vejo as pessoas com o telemóvel na mão. E o telemóvel, as Netflix desta vida, olha os transportes, o telemóvel, as Netflix desta vida e tudo mais, são concorrentes desse tempo que no passado era de leitura. Os meus pais, a minha mãe às vezes conta-me histórias que ia para a cama à noite, por exemplo, às 8 e pouco da noite, e ia ler. Hoje em dia há pessoas que gostam de ler na cama, mas isso não é um hábito. As pessoas a seguir ao jantar vão ver um pouco de televisão, na maior parte dos casos. E é preciso regressar a esse tempo, acho eu. Exatamente, muito importante. Agora vamos concretamente falar do teu estilo, destes thrillers, primeiro que foi da ação, aquela primeira trilogia do Freelancer, e depois agora esta do Afonso Catalão, mais de espionagem, de thriller psicológico. Estou a pensar neste... É engraçado, tu disseste uma vez que
há uma concorrência estrangeira muito grande, quer dizer, as pessoas olham e desconfiam muito que sejas um escritor de thrillers, e como tu dizes, é quase que é preciso ser inglês ou nórdico para as pessoas, parece que tens que provar com mais força que tens qualidade, porque as pessoas estão mais a acreditar nos estrangeiros, e custa ainda aos portugueses aceitar que haja, embora os José Rodrigues dos Santos assim tenham mudado um bocadinho o panorama, mudaram um bocado, sem dúvida. Eu acho que as coisas estão a mudar, mas isso é um sentimento que eu considero que tem sido comum a toda a cultura portuguesa. Se nós pensarmos aqui há 15 anos, a ficção televisiva portuguesa não tinha o mesmo sucesso que tem hoje em dia. Claro. As pessoas preferiam ver uma novela brasileira a uma novela portuguesa. Atualmente é completamente o oposto. As novelas portuguesas lideram audiências, por exemplo, ou a música portuguesa esgota as salas de concerto, coisas que não acontecia. É impensável há 20 anos. Há 20 anos. Sim, eu tenho esperança que também na literatura este passo venha a ser dado, e eu penso que já estivemos mais longe. Nós hoje em dia temos, em quase todos os géneros, escritores que conseguem, eu não diria rivalizar, mas pelo menos debater-se com os autores estrangeiros se forem publicados na mesma altura e em mesmas condições. Mas nós temos tido esta relação de algum distanciamento e de alguma subvalorização da nossa própria cultura. Eu acho que nós, portugueses, temos sempre tendência a considerar que aquilo que vem de fora é melhor do que aquilo que temos cá dentro. E eu acho que isso é um erro. Nós temos excelentes autores. Não estou a falar de mim, eu estou a falar no geral. É verdade. Nós temos excelentes autores, escritores com carreiras longuíssimas, que já mostraram mais do que uma vez que têm muito talento, que têm muita qualidade, e as pessoas devem-lhes dar uma oportunidade. Há escritores que passam uma vida inteira sem qualquer tipo de reconhecimento e continuam a publicar livro após livro, a darem pequenas obras-primas aos leitores. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para as pessoas poderem conhecer melhor esses autores. É importante isso, porque realmente faz um bocado pensar essa coisa, a pessoa ter que provar que é português, e porque é português também é bom, e portanto pode estar interpares com esses escritores de outros países, e não mania de pessoas deitarem-se abaixo e acharem que como é português, de certeza que se é estrangeiro é melhor. Não necessariamente, e portanto há coisas muito, muito boas a acontecer. E estou aqui na mão com uns bons exemplos disso, da tua autoria, Nuno Nepomuceno. Nós já voltamos agora à conversa. Nuno, até já. Estamos a conversar com Nuno Nepomuceno, autor de thrillers psicológicos, que este ano lançou o 5º da sua saga de sucesso e que inicia a reedição da sua primeira trilogia. Estamos de volta, Nuno, agora para falar, e tu que já foste professor também, e hoje é o Dia Mundial do Professor, dia 5 de outubro, para falar deste género concretamente. Estou a pensar em alguns nomes: Luís Miguel Rocha, meu grande amigo, que eu conhecia tão bem, José Rodrigues dos Santos, o Dan Brown, Daniel Silva, que é um grande ídolo teu. Gostavas muito um dia de seguir a carreira dele um bocadinho, e se pudesse jantarmos com ele, também foi uma coisa que gostava de ver de sexto, gostava de jantar com ele para fazer uma série de perguntas. Muito bem. Todos eles têm os seus heróis, os seus detetives. Estamos aqui a trazer à colação o Tomás Noronha e o Robert Langdon, do Dan Brown. Também tens os teus, e já levas 2 de caminho. Na primeira trilogia, na trilogia Freelancer, este André Marques Smith, e na segunda, o Afonso Catalão, professor universitário, outro género de herói, mas já lá vamos. E a pergunta para já é esta: tu vais conseguir acompanhar o ritmo que tu queres e que planeias de um livro grande por ano, como faz o José Rodrigues dos Santos, é especial porque consegue muito, mas tu consegues pelo menos um por ano? Para já estás a conseguir? Atualmente estou a publicar 2 por ano, um original e uma reedição. É verdade, porque as tuas reedições, esta trilogia Freelancer que começaste por ela, estes 3 volumes, então agora a Cultura Editora está a reeditá-la, mas reescrita. Tu há partes que estás a acrescentar e a escrever de raiz. Nós começamos a trabalhar as reedições o ano passado, em 2019, quando a Cultura Editora começou a ter a percepção de haver um maior interesse sobre o meu trabalho. Eram questionados sobre quando é que as coisas anteriores deles, sobre os livros que estavam no meu catálogo. Aliás, isso surpreendeu-te. Sim. Porque é que eles querem saber os meus escrevelhados, não era suposto? E então começamos exatamente por o único livro que estava fora do catálogo da Cultura Editora, que é o primeiro livro onde surge Afonso Catalão, que é A Cela Adormecida. Esse livro foi publicado na altura ainda com a editora com a qual eu trabalhava, em 2016. Eu depois, em 2017, transitei para a Cultura Editora e o livro ficou nessa outra editora. Então, em 2019, publicámos A Cela Adormecida. Eu, durante a série Afonso Catalão, nomeadamente durante a última ceia, fiz uma transição
de modo gramático. Eu escrevia no presente indicativo e passei a escrever no pretérito perfeito por causa da quantidade de não leves que a última ceia contém. E depois, quando nós decidimos que íamos começar a reeditar os meus títulos mais antigos, eu achei que esses títulos teriam que ser reescritos de acordo com esta nova forma que eu tenho de escrever. E, portanto, começámos por fazer esse trabalho exatamente com a Ciel Adormecida. Com o tempo. Exatamente. Essa edição de 2019 da Ciel Adormecida, aliás, acabou por ser publicada até com alguns extras, como um final alternativo, um conto e tudo mais. Agora, para o Espião Português, replicámos um pouco essa ideia, se bem que o Espião Português, enquanto na Ciel Adormecida eu desbastei um bocadinho o livro, porque o livro era demasiado longo, no Espião Português fiz o trabalho inverso. Aumentei um bocadinho no livro, beneficiando do facto de que eu tenho a trilogia completa e já escrita e, portanto, sei o que é que acontece para a frente na história e pude ir buscar bocados dessa história e tornar o livro mais coeso ao introduzir agora. Tu, nessa primeira trilogia, Freelancer, escreveste 3. Agora está a reescrever o primeiro. Quando escreveste o primeiro, não sabias que ias ter 3, ou não sabias? Sim, o plano eram 3. E o teu plano já estava na tua cabeça, as 3 histórias, mais ou menos o sumo de cada uma? Sim. Para a série Afonso Catalão, não. A série Afonso Catalão não surgiu como série. A série Afonso Catalão surgiu como um livro isolado, a Ciel Adormecida, e durante a Ciel Adormecida há uma passagem dentro do livro em que o Afonso, o protagonista, que já é um homem com quase 50 anos e que passou por diversos países, está a ser questionado sobre o seu passado e alguém lhe diz, esse alguém é um investigador do SIS, lhe pergunta o que é que aconteceu em Londres. E o Afonso responde, não aconteceu nada em Londres, mas dá-lhe assim uma resposta muito seca e na realidade aconteceu muita coisa em Londres. E é assim que nasce a série Afonso Catalão, porque depois no livro que vem a seguir eu explorei o que aconteceu em Londres e assim continuei a série. Muito bem. Os teus livros, a tua escrita, como aliás alguns destes autores que eu acabei de mencionar, é muito cinematográfica. Tu verias, é um sonho que tu terias, ou não? Ver isto numa minissérie ou num... Eu acho que dava uma excelente série. Ou num filme. eu acho que a série Afonso Catalão, a série literária Afonso Catalão, dava uma excelente série numa plataforma. Já agora, eu sei que tu gostas muito do Nietzsche e French, este casal inglês, casal britânico, que escrevem thrillers psicológicos também, só que não sei se sabes, mas vem aí também a minissérie do primeiro livro deles, de 97, chamado The Memory Game, está agora a ser filmado. O Jogo da Memória? Sim. Eu vi o Jogo da Memória. Pronto, vem uma minissérie com isso, não sei se sabias, estou a novidade em primeira mão. Uma excelente novidade. Ainda bem que vieste ao Observador. Agora já sabes. Muito bem, um dia vamos, de certeza. E tu escreverias o guião de um dos teus livros? Sim. Ou seria melhor outra pessoa? Não, preferia ser tu? Não tinha que ser apenas eu a escrever, mas aceito perfeitamente trabalhar com outras pessoas, mas gostaria de estar envolvido no projeto. Eu acho, mais do que uma tentativa de manipular alguma coisa ou de meter a mão em alguma coisa, seria mais uma forma de aumentar a qualidade do projeto, porque eu estou muito envolvido com os livros. E eu conheço melhor o Afonso e o enredo do que qualquer outra pessoa. Claro, melhor do que ninguém. É engraçado porque tu escreveste o teu primeiro livro, já começaste a escrever em 2008, vais fazer 18 anos já de carreira de escrita, não é? Quer dizer, nós contamos normalmente a partir da data de publicação do primeiro livro. Está bem, mas tu levaste 5 ou 6 anos a escrevê-lo e mais 2 à espera que... Portanto, pronto, em 2003 começaste a escrever uma obra que depois 15 editoras vieram recusar ao longo de 2 anos, mas escreveste à socapa. Isto é que é o curioso. A tua família não sonhou, os teus colegas de trabalho não sonharam, e de repente o livro, com o pseudónimo, levas para um concurso, ganhas o primeiro prémio, e nem sequer nessa altura, se calhar disseste a muita gente, se calhar são às tuas irmãs ou aos teus pais. Se apenas aos meus pais ou às minhas irmãs. E depois é que as pessoas de repente confrontam-se que os colegas do trabalho está ali ao lado de mim, e de repente um escritor ganha um grande prémio literário, é muito curioso. Sim, eu telefonei aos meus colegas 3 dias antes do livro sair, quando os convidei para o lançamento. Ninguém sabia. Ninguém suponha, o que é muito engraçado. Mas começaste a escrever porque sentiste essa curiosidade de orientar uma história, de manipular e de criar essas emoções, certo? Foi por causa disso? Sim, eu tenho uma imaginação, digamos que poderosa. E eu sempre gostei imenso de ler. A minha entrada na escrita deriva do meu gosto pela leitura. Claro. E durante a adolescência comecei a sentir, à medida que fui aumentando e variando um pouco os géneros narrativos que lia, comecei a sentir muita curiosidade sobre o processo de bastidores. Eu gosto muito da parte dos bastidores do livro. Não acho, por exemplo, a revisão de um livro nada chata.
Gosto imenso de andar ali a trocar e-mails com a revisora e andar a pensar na capa. Todo esse processo. É um processo que me dá gosto. E estás muito envolvido, que é curioso. Sim, e senti curiosidade, comecei a sentir curiosidade sobre como é que seria poder estar envolvido neste processo, poder tomar decisões sobre o rumo de uma história, despertar sensações, manipular, conseguir que alguém sentisse alguma coisa sobre o meu livro. E foi assim que decidi que iria escrever. Não o fiz logo. Eu acho que sempre tive um pouco a noção, talvez porque tinha interesse, fui sempre conhecendo um pouco, embora de forma externa, o que era o mercado editorial, e sempre tive a noção que era um mercado difícil, que muito dificilmente iria ter capacidade de fazer uma carreira, de comprar a minha casa, de comprar o meu carro, manter a minha família, etc. E então enverdei por outra profissão. E quando cheguei a alguma maturidade e alguma estabilidade, resolvi então experimentar. Com grande sucesso, e ainda bem. Qual é o pseudónimo que tu tinhas quando apresentaste a concurso? Que já não é usado, mas na altura tiveste que inventar um nome. Eu não me lembro do... Tens de lembrar o nome, porque era um nome que, aliás, eles pediram para ficar com ele e para publicares com ele. Disseste, não, tem que ser no Tumuseno. Já me lembro. E até posso explicar porque é que eu recusei. Era Tiago Hoffman. Ok. Tiago, porque é um nome que eu gosto, não há assim nenhuma razão em particular, é um nome que eu gosto. Achei graça porque eu nunca li isso em lado nenhum e estava a piada a saber. Porque eles pediram-te, assina a partir de agora como Tiago Hoffman, e tu disseste, não. O nome e Hoffman é o nome de um amigo meu, e eu na altura achava piada ao nome. Também porque é meio estrangeiro, portanto é bom para internacionalizar. E o grupo Sonai, que na altura era o promotor do concurso que eu venci, achou que era muito mais comercial do que um Nepomuceno. E insistiu bastante para tu manteres esse nome e publicares com esse nome. Para o livro ser publicado segundo o pseudónimo que tinha vencido o concurso. Fiz fica pé. Que era o meu nome, o nome do meu pai, o nome da minha família. Exatamente. Pois fizeste muitíssimo bem. Muito bem. As tuas rotinas, como é que é? Tu escreves, escolhes dias em que não tenhas mais nada que fazer, ou quase? Eu não consigo escrever sem ter tempo à minha frente. Portanto, eu não sou aquele tipo, e há escritores assim, mas eu não sou aquele tipo de escritor que tem meia hora e escreve meia página. Não, eu preciso de ter 3, 4 horas à minha frente. Por exemplo, hoje à tarde eu estive a escrever, escrevi um capítulo e ia começar o segundo, mas entretanto apercebi-me que já não tinha tempo de o concluir. Por isso vieste, muito obrigado. Todos os leitores vão jogar pragas. E então o que fiz na altura foi apenas anotar algumas ideias que tinha para o capítulo e quando tiver possibilidade, se calhar ainda hoje, quando chegar a casa, irei pegar nessas ideias e vou ver o que porque eu preciso de algum tempo à minha frente. E tu começas logo, e tu não arrancas um capítulo e estás a escrever, não, tu vais sempre ver os que escreveste atrás, não é? Sim. E refazes, se for preciso, às vezes do zero. Faz parte do meu método recuperar sempre o trabalho anterior, porque pode ser sempre melhorado. Eu, por exemplo, nesse bocado que tive hoje, em que estava um pouco a fazer tempo para vir para a entrevista e que não tinha tempo para escrever um capítulo, estive a fazer revisão e peguei em 3 capítulos ou 4 para trás do ponto onde eu estava no livro e encontrei melhorias a fazer. E se pegar outra vez, vou encontrar mais melhorias. Tu dizes que consegues encontrar falhas em todos os teus livros? Consigo, sim. Eu acho que qualquer pessoa consegue. Há sempre coisas que podem ser melhores. Nós não somos perfeitos. Claro, ok. E emocionas-te a escrever, que também é giro. Sim. Chegaste, houve ali uma parte final no último livro da trilogia, onde daquela primeira trilogia freelancer, onde tu soltaste umas lágrimas, embora tenhas vergonha de o dizer. Sim, e já tem havido outros momentos mais emotivos no decurso dos livros dedicados ao Afonso. Eu consigo facilmente colocar-me na posição das personagens. E a partir enquanto escrevemos uma série, parecendo que não, esta personagem, que é uma personagem, que é fictícia, que não é o teu filho, dormes com ela, que não existe, mas passa muito tempo connosco. Claro. E eu quando estou a escrever sobre o Afonso, eu consigo ver o Afonso. Eu consigo ver o Afonso em casa, a movimentar-se. Eu consigo ver tudo isto na minha cabeça. E eu sei que é uma personagem e que ele não existe, mas ao mesmo tempo também existe. Passa muito tempo comigo. Claro. Estas rotinas, é engraçado porque tu tinhas uma máquina de escrever, tu antigamente, ou pelo menos aprendeste no curso, ainda aprendi estas práticas administrativas e tal. Sim, ainda aprendi a escrever numa máquina. Tu tens algum ritual quando tu escreves? Algum ritualzinho mais inconfessável? Há algumas coisas, não são tiques, mas são algumas coisas que me deixam mais confortável. Portanto, normalmente tiro o relógio do pulso.
Okay. Não gosto de sentir o relógio porque eu tenho... A questão do tempo? Não, e também a sensação do relógio sobre o teclado, não gosto. Tenho que ter água ao meu lado, normalmente tenho que estar num ambiente minimamente controlado, sem grande ruído à minha volta. Pode haver música, mas tem que ser música baixa e tem que ser música com a qual eu esteja bastante familiarizado. Não pode ser, por exemplo, um álbum novo de um cantor. Sim. Por exemplo, aquele dos Pecados Santos, por exemplo, teve muito a ver com esta Rain in Your Black Eyes, uma música que tu falas, que influenciou muito. Um álbum de música clássica de um compositor italiano, Ezio Bosso. Serviu na altura de banda sonora para escrever o livro, porque essa música que estás a referir, eu acho que é uma música que define muito bem o compasso do livro. Tem períodos mais altos, períodos mais baixos, e é uma música que acaba por ser muito soturna. Eu acho que o livro, que se passa muito dele durante a noite, acabou por ir beber um bocadinho a esta composição. Sim. Muito bem. Passamos agora, estamos a 8 minutos de acabar, falando agora dos teus livros, e também tens ficheiros, engraçado, lá vamos. O Espião Português, portanto, que temos aqui editado já em 2012, que levaste uns anos a escrever, já falámos suficientemente dele, e que está a ser agora reescrito, envolve então estes cientistas e um projeto de investigação genética. Tem uma grande história com este André Marques Smith, então, este funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é também um agente secreto implacável, este espião que é o teu herói nesta trilogia. Falas sempre em localizações, este passa-se em Estocolmo, Roma, Viena, Londres e Lisboa, outros vão a Budapeste e a Berlim, Hong Kong, Macau, Praga, Belize. Tu visitas estes sítios, não visitas todos, se calhar. Não visitei todos, para a trilogia não visitei todos, para a série são muitos. Porque são muitos. No total, se eu não estou enganado, a trilogia Freelancer, no fim dos 3 livros, passa por 18 localizações diferentes. Impressionante. Macau, Praga e... Vários. Dubai, Courchevel. Em alguns passei, outros nem por isso. Baseei-me na pesquisa que consegui fazer. No caso da série Afonso Catalão, eu tenho reduzido bastante mais essa variedade, e os livros passam-se sempre em uma ou 2 cidades só, não há muito mais locais por onde cada um dos livros passa, e aí sim, eu tenho ido primeiro aos locais, e esse trabalho tem sido fundamental. Se eu não tivesse ido a Cambridge em 2019, eu não teria escrito o Cardeal. A minha passagem por Cambridge, que na altura foi quando eu estava em Londres a fazer a sessão fotográfica para promover a morte do Papa, tirei uns dias e fui a Cambridge. Se eu não tivesse ido lá naquela altura, eu não teria escrito o Cardeal. Até porque lá informaste daqueles crimes recentes que tinham acontecido e que te inspiram neste livro. E acabei por trazer para cá muita coisa que a cidade me sugeriu, o ambiente da cidade, as lendas que existem na cidade. Como os alpinistas urbanos. Exatamente. E isso foi tudo descoberto lá. E portanto, as visitas acabam por ter um papel muito importante. Muito, muito importante. Este também é curioso que nesta primeira trilogia, este André Marques Smith é um bocadinho criado a tua imagem. Mas eu, Afonso Catalão, também estou a ver a tua imagem. Embora aqui o André tenha o cabelo e os olhos do meu pai, como tu dizes. Está bem, mas és tu. O Afonso Catalão, o Cardeal, vais ser sempre tu. Não tens hipótese. Depois destes 3 da trilogia Freelancer, começaste então com esta série Catalão. Este Afonso nasceu-te de um desejo, tu querias um herói um bocadinho mais negro que o outro, sem tantos tão rígido, moral, sim, com estas regras muito morais. Não procuravas criar uma personagem má, mas de alguém que tivesse um passado complexo e tal, e acho que conseguiste, está perfeito. Este professor existe, tu quase estás a conversar com ele, a gente vê-se. A Cela Adormecida faz aqui um cheirar ao Islão, que é muito importante. Explica-te as diferenças também entre religião e terrorismo. É muito engraçado que os seus livros têm sempre esta coisa dos valores que tu queres passar, e a vida da mentira e a vida não sei o quê, e tu consegues, nestes livros, divertem-nos, entretêm-nos, mas tens sempre um fundo que nós vemos aparentemente porque fazes questão de passar alguns valores que eu quero comunicar. Eu acho importante transmitir alguma mensagem, e eu acho que o grande mérito do Afonso é aquilo é o exemplo que o Afonso dá. É uma personagem que tem muitos erros no seu passado, há muitas coisas das quais ele se arrepende, e vamos agora, no 6º livro, explorar isso novamente. A sair em 22? Ou no 21. 22. Ainda 22. Primeiro semestre do ano que vem? 22, já estou perdido nos anos. Pois, já ias para o terceiro livro do ano, não pode ser. Não acompanhamos, os leitores não acompanham. Eu acho que é essa imagem e é essa mensagem que o Afonso transmite, a integridade que existe neste homem. E a honestidade, ele reconhece os erros que tem,
E ele vive com esses erros, vive mal. Na Cela Adormecida nós conhecemos um herói atormentado por aquilo que fez, por aquilo que aconteceu enquanto ele viveu na Turquia. E ele só no Cardeal, portanto, supondo que mais ou menos cada livro corresponde a um ano, ou 4 anos depois. Só 4 anos depois é que há algum sentido em que o Afonso mostra, de facto, alguma capacidade de superação sobre esses acontecimentos. E mesmo assim, agora, eu estou a escrever já para o sexto livro, estes fantasmas do passado do Afonso voltam a surgir, embora de outra forma, mas ele continua a ter assuntos e casos no seu passado, nomeadamente na sua relação com os pais, que lhe causam um grande sofrimento. Só depois de teres escrito, então, é que visitaste Istambul, foi no caso do primeiro, da Cela Adormecida. Tens aí também uma grande homenagem em Lisboa, tinhas andado a passear por aquelas terras todas. Sim. No primeiro tens uma grande homenagem em Lisboa, desta Cela Adormecida, que fala então do Islão, e abordas também os refugiados, o racismo, uma série de problemas importantes. No segundo, então, tem a ver com o judaísmo, e muito engraçado que vais buscar aquele quadro, e pronto, aquele sacrifício de Abraão, é muito curioso. Aí também optaste por uma descrição mais gráfica de cenas de violência e também de cenas de sexo. Há aqui 2 violações aqui muito bem descritas, mas que não são gratuitas, fazem parte e são importantes para a parte da narrativa. Pronto, explicaste isso muito bem. A Última Ceia é o terceiro, é o teu livro preferido, a ideia que nasceu espontaneamente, e por isso é um dos que tu gostas mais, método Leonardo da Vinci, o mercado da arte, uma coisa também muito curiosa. E também ficamos a perceber, ao ler esse livro, porque é que este Leonardo, este tigre da Sibéria, é o teu rival preferido e no qual não te importavas de reencarnar. Isso é uma coisa curiosa, mas deixa as pessoas, para saber mais, lerem então A Última Ceia, que saiu há 2 anos. O ano passado já saiu A Morte do Papa, portanto, é o 4º do Afonso Catalão, portanto, foi lançado na data do aniversário do Papa Francisco, não tem nada a ver, por acaso sei que é 17 de dezembro, mas pronto. Foi uma coincidência. Ganhaste outra vez prémios e foste o primeiro de vendas. E fala um bocadinho desta coisa mal resolvida e mal explicada ainda, claro, da morte do Albino Luciani e do Papa João Paulo I, não é? Tem um bocadinho a ver. Sim, o livro é inspirado nessa história. Claro. Eu, quando decidi escrever um novo livro para o Afonso, fui à procura, por sugestão de leitores, Na Igreja Católica, algum mistério? Que algum mistério que houvesse por explicar ou por resolver dentro da Igreja Católica, e encontrei aquele que é o mais óbvio de todos, que é a morte de João Paulo I. 33 dias depois de ser eleito. E sobretudo as circunstâncias em que foi encontrado morto, que nunca foram muito bem explicadas. Eu acabei por fazer uma transposição dessa história para a série Afonso Catalão e para para a sociedade contemporânea. Claro. Portanto, isto não acontece no ano em que João Paulo I morreu. Já foi no ano em que tu nasceste. 1978, exatamente, mas acontece atualmente. Sim. Há 2 anos, há 2 anos, porque o livro decorre em setembro, portanto, entre agosto e setembro. Pois. E, portanto, estaria agora a fazer 2 anos que decorre a morte do Papa. Eu, basicamente, o que fiz foi pesquisar sobre o acontecimento histórico que inspirou o livro. Tentei perceber quais eram as teorias mais plausíveis que existiam em torno de sua morte, a explicação oficial, as chamadas teorias da conspiração. Existem até alguns livros escritos sobre isso. E aproveitei isso para criar um enredo, sendo que até à data foi o meu livro mais fácil de escrever, porque como tinha uma história muito bem definida pela qual teria que passar, eu basicamente fui criando pontos de ligação. Exatamente. Muito bem, estamos já a fechar e a falar no futuro, depois do espião que já falámos suficientemente e que saiu agora, e portanto, e que tem toda esta campanha fantástica que vocês idealizaram à volta do livro, muito bom. O futuro temos a ver, portanto, o número 6 do Catalão em janeiro, talvez em janeiro de 22, eu tenho aqui, não sei. Está um bocadinho definido, mas estamos a trabalhar com essa data em mente. E estás a preparar o desenlace da série Catalão? O desenlace quer dizer que não quer dizer que é o último, quer dizer a continuação, certo? Porque eu acho que isto não deve acabar agora. Não mates o homem já, Nuno. O único acordo que eu fiz com a Cultura Editora foi que eu não matava o Afonso Catalão. Ok. Então pronto, eu pedi já agora aproveito a audiência da Rádio Observador para esclarecer. Este será o 6º e último volume da série Afonso Catalão. Depois, no próximo ano, terei ainda as reedições do resto da trilogia Freelancer. As pessoas têm perguntado bastante quando é que os livros saem, portanto sairão depois da série Afonso Catalão. E depois irá seguir-se pelo menos um ano de interregno. Eu decidi que vou fazer uma paragem. Exatamente, portanto, em princípio, em 2023 não terei qualquer livro novo ou reeditado. Não aguentas? Vou aguentar.
e depois regressarei em 2024. Mas só uma coisa em 15 segundos para fechar. Tu tinhas 3 objetivos: chegar à Feira do Livro, ter um livro com mais de uma edição, também já tens, e ser publicado em inglês. Esse ainda não, mas a tua agência de certeza Já está publicado em húngaro. Então já está, então esse também já está. E finalmente, em 2023, que não és suposto escreveres, eu acho que vais aparecer com um romance histórico centrado, digo-te já em quem? Em Dom João I. Não. Século XV, que é o que tu gostas. Dom João I, que é um personagem que tu adoras. E eu acho que é por aquela altura. Quem sabe se será um romance histórico ou não. Mas já tens notas sobre este romance histórico que é um dos teus sonhos? Não, tenho ideias. Está bem. Mas não estou com isso a dizer que vai ser um romance histórico. Está bem, para as pessoas não estarem com falta de esperança. Muito bem, Nuno. Nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito. Obrigado a tua disponibilidade. Envios neste dia feriado, desde a região oeste, aqui, desde o Turcifal, para falar aqui ao Observador. Oxalá continues inspirado, dando-nos mais policiais destes e possamos em breve então ler os teus romances novos, incluindo o que vai ser em 23, é inevitável. Bem-ajas, Nuno, e até breve. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Paulo. Obrigado a ti.